Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a Terra, né? Qual que é o propósito de Deus para a Terra? Algumas religiões, elas dizem que a Terra será destruída. Outras religiões dizem que aqui será a morada de Satanás. E outras religiões falam que a Terra se transformará num paraíso, assim como predito por Deus lá em Gênesis, né? Então, o que será que acontecerá com a Terra? Olá, José, tudo bem com você? Boa tarde, gente. A você que está assistindo a live aqui no TikTok, muito obrigado. E a você que está assistindo no YouTube depois, quando eu postar lá, muito obrigado também pela sua participação. Bom, pessoal, então, de acordo com a Bíblia, a Terra ela não será destruída, tá? A Bíblia não diz que a Terra será destruída. Existem alguns textos que podem dar a entender isso, né? Que nem 2 Pedro mesmo, né? Que nós vamos considerar e eu vou explicar para você o que significa 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas calma aí, que a gente vai explicar para você um pouquinho melhor, tá bom? Bom, então uma das promessas nós encontramos aqui em Salmos capítulo 37, versículo 9, 10 e 11. Eu tô lendo na Bíblia Almeida, tá? Almeida, ó, João Ferreira de Almeida, aqui ó, João Ferreira de Almeida com Strong. O que é Strong? É o dicionário do hebraico e do grego, tá bom? Por que eu gosto de mostrar aqui? Porque a Bíblia Almeida, ela tirou o nome de Deus da Bíblia, né, o tetragrama. Que o dicionário Strong, que não é das Testemunhas de Jeová, tá? É o James Strong, ele coloca aqui, né? Então, toda vez que aparece Senhor, tudo em maiúsculo aqui, é o tetragrama. E eu vou chamar o tetragrama de Yehová ou Jeová, tá bom? A Bíblia não se contradiz não, Cleiton, em nenhum momento, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Salmos capítulo 37, versículo 9, fala assim, ó. Porque os malfeitores serão exterminados. Então as pessoas ímpias, os maus, serão exterminados. Mas os que esperam em Jeová, ó, Senhor, mas é Jeová aqui, possuirão a terra, tá vendo? Então aqui mostra que os mansos, né, os que esperam em Jeová, possuirão a terra. Se essas pessoas possuirão a terra, isso quer dizer que a terra não vai ser destruída. E ainda fala o seguinte, ó, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Então os maus não vão mais existir. Procurarás o seu lugar e não acharás. O que significa esse texto? Que nós procuraremos aonde as pessoas ímpias estariam, né, morando, por exemplo, e eles não estarão mais lá, tá? Então, obviamente que isso é na terra, tá? Aí no versículo 11 fala, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, aqui deixa claro em Salmos capítulo 37 que a terra ela será um lugar de paz, de abundância de paz, de muita paz. E a terra ela não será destruída. Ela voltará a ser o que era para ter sido se Adão e Eva não tivessem pecado. O que era para ter acontecido com a terra, gente? Qual que foi a promessa lá, né? A ordem que Deus ele deu para Adão e Eva. Falou, sede fecundos, tornem-se muito e encham a terra. E dominem sobre ela, sobre os animais e tudo mais. Então, o que era para ter acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? Ninguém morreria, né? Todo mundo ia ser eterno, viver para sempre. E a terra inteira se transformaria num lugar de paz, um paraíso, né? Um jardim maravilhoso ia se expandir para a terra inteira. Não haveria doenças, não haveria morte, não haveria sofrimento. Quem governaria a terra seria Deus, né? Mas, infelizmente, pelo erro de Adão, aconteceu o que está acontecendo hoje. Então, o propósito de Deus para a terra não mudou, gente. Tá? Deus ele continua com esse propósito, só que tomou um outro ponto, tá? E o que aconteceu? Deus ele desfez aí, ele está desfazendo, né? As obras de Satanás, e um dos pontos que ele fez foi mandar seu filho aqui na terra para pagar pelo pecado de Adão. Consequentemente, ele nos libertou do pecado e da morte, e no futuro quem governará a terra será
nosso Senhor Jesus Cristo, né? Jeová deu essa incumbência para Jesus, ele é nosso rei e salvador, tá certo? Vamos sim. E os entes queridos, Raquel, eles serão ressuscitados, tá? Jesus fala que os nossos antepassados, as pessoas que morreram, serão ressuscitados, eles voltarão a viver, tá? Jesus, ele mostrou como isso será quando ele ressuscitou Lázaro, tá certo? Então, a questão de quem não for ressuscitado, a Bíblia diz que muitas coisas não voltarão ao coração. O que significa isso? Provavelmente nós lembraremos dessas pessoas, mas isso não vai ser uma coisa que vai causar sofrimento em nós, tá? Então as coisas ruins não voltarão ao coração. Você não vai ficar lá lembrando, com saudade, né? Deus não vai deixar isso acontecer, tá bom? Então esse texto aqui deixa claro que a terra, que os mansos possuirão a terra. Ah, mas isso está no Antigo Testamento. Será que a Bíblia diz no Novo Testamento também? Calma que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, mais um texto que eu quero mostrar para vocês é Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, ó. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, fala assim, ó. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Tá vendo? Então, nós vimos claramente que Deus nunca teve a intenção de destruir a terra, gente. Aqui em Eclesiastes, diz que a terra permanece para sempre. Então, Deus não tem essa intenção, tá? Nunca foi dito na Bíblia que a terra vai ser destruída. Por exemplo, olha que interessante, ó. Eu vou ler um texto para vocês aqui, que é Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Eu vou ler na Almeida século 21, para ficar mais fácil a leitura. Essa Bíblia tem uma leitura um pouquinho mais simples. Fala assim, ó, é uma profecia, tá? Olha que interessante que diz em Apocalipse 11, 18, ó. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Agora eu pergunto para vocês, por que Deus ele tem preocupação, né, em destruir as pessoas que estão destruindo a terra? Se Deus no futuro ele iria destruir a terra, qual que é a preocupação dele aqui? Será que Deus ele pensa assim, né? Não, eu vou destruir porque eu quero destruir a terra, não vou deixar um ser humano, não, gente, não tem sentido nenhum, né? Aqui diz claramente, ó, olá, gente, uma boa tarde, Solares, Edson, Lino, vou explicar texto de Apocalipse 21, tá? Pode ficar tranquilo. Então, ó, aqui deixa claro que Jeová, ele tem a intenção de destruir aqueles que destroem a terra, tá vendo? Então, é muito claro, né? Se Deus ele quer destruir quem destrói a terra, é porque ele tem preocupação com a terra. Outro texto bem interessante que nós podemos ler também, pessoal, é Provérbios, ó. Provérbios, capítulo 2, versículo 21 e 22, ó. Provérbios 2, 21 e 22, fala assim, ó. Porque os corretos habitarão a terra. Ó, os corretos, os justos, né? Habitarão a terra. E os íntegros permanecerão nela. Olha esse texto, gente. Ó, os íntegros permanecerão. Você tá vendo aqui? Se os íntegros vão permanecer na terra, quer dizer que não é um lugar novo, né? Não é uma nova terra. Aquele texto que fala haverá novos céus e uma nova terra, eu vou explicar o que significa esse texto para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Tá bom? Exato. Tem um texto mesmo que fala haverá novos céus e uma nova terra, mas não, esse texto tem um significado diferente, tá? Exatamente. Como permanecer onde não estão, né? Olha só. Então, ó, porque os corretos habitarão a terra e os íntegros permanecerão na terra, permanecerão nela. Mas os ímpios serão exterminados e os enganadores serão eliminados da terra. Tá vendo? Então aqui mostra claramente, gente, que os justos possuirão a terra. Ô Lino, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a tua religião, meu querido? Você é pentecostal?
É uma pergunta, se você puder responder, tá? Se você é da igreja pentecostal, se é protestante, se você é católico, se você puder me responder, tá bom? Para entender aqui, que eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês. Então, pessoal, nós vemos claramente aqui, ó, que lá em Provérbios, Salomão já dizia, né, inspirado por Deus, né, que os justos permanecerão na terra. Tá vendo? Os justos permanecerão na terra. Outro texto que eu quero mostrar para vocês é Mateus, capítulo 5, versículo 5, ó. Mateus 5,5 fala assim, ó, Jesus Cristo falou o que aqui, gente, ó? Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Tá vendo? Então, o próprio Jesus Cristo, ele disse que os humildes, né, quer dizer, os mansos, humildes, os bons, eles herdarão a terra. Tá vendo? Então não é só no Antigo Testamento. Jesus Cristo também disse, né, que os mansos herdarão a terra. Lino, você pode responder, por favor, qual é a tua denominação? Porque você está jogando vários textos fora de contexto e se você não responder, eu vou te silenciar. Tá bom? Eu quero entender o teu lado aí. Tá bom? Então, meus amigos, ó, muito bem, Ranier. Eu vou usar a Bíblia Pentecostal aqui para mostrar algumas coisas para vocês, tá? Então, os humanos, gente, eles causam grandes estragos na Terra. A destruição da Terra não vai durar para sempre, né? Vai ser Deus quem vai resolver os problemas ambientais da Terra, não os humanos. Então, quem está destruindo a Terra hoje em dia? Quem está destruindo a Terra hoje em dia, gente? O ser humano. O ser humano, né, está destruindo a Terra, tá? Só que Deus vai arruinar os que arruinam a Terra, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. Beleza? E olha que bonito esse texto aqui de Isaías, gente, ó. Isaías capítulo 35, versículo 1, ó. É uma profecia, né? Fala o seguinte, ó. O deserto e a terra sedenta se alegrarão. O ermo exultará e florescerá. Tá vendo? Então nós vemos claramente que até no lugar mais deserto será transformado num paraíso, tá? Isso mostra claramente aqui, né? O deserto e a terra sedenta é terra sem água, né? Se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cânticos, né? Então aqui mostra que os lugares que terão terra seca voltará a ter flores e tudo mais, tá? Então, a Bíblia mostra em vários textos que a terra não será destruída, a terra se transformará num paraíso, gente. E é interessante, você que tá me ouvindo aqui, você que já leu a Bíblia, você já fez a oração do Pai Nosso, não fez? Em algum momento da sua vida, você já fez a oração ou já leu a oração do Pai Nosso? Quem aqui já leu a oração do Pai Nosso, pessoal? Ó, aqui na oração do Pai Nosso, legal, Isabela. Olha que interessante, ó. Jesus fala assim, ó. Portanto, orai deste modo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que mandou a gente fazer é santificar o nome de Deus, né? Que é Jeová. Em português é Jeová. No versículo 10, ele fala assim, ó. Venha o teu reino. Venha. Olha que interessante. Jesus, ele estava na terra quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. E quando ele orou, ele fez essa oração, ele falou o que aqui, gente? Ele falou o seguinte, nos leve para o teu reino, ou ele falou, venha o teu reino? O que ele ensinou a gente pedir na oração do Pai Nosso? Para que nós fôssemos até o reino de Deus no céu, ou para que o reino de Deus viesse à terra? Hein? Ele ainda faz uma comparação, ó. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Entendeu aí, pessoal? Olha que interessante. Então, Jesus Cristo, ele ensinou a gente para que o reino de Deus viesse, ó. Tá vendo aqui? Venha o teu reino. Tá vendo?
Então, se o reino de Deus vai vir para a terra não vai ser destruída, tá? O que vai acontecer, gente? O que é um reino? O que é um reino, gente? É um governo, tá? E esse governo, ele vai reinar a terra. Hoje, não é Deus que governa a terra, são os governos humanos e o diabo. A Bíblia diz que o mundo inteiro está no poder do maligno, ó. Aqui em 1 João 5,19 fala assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então o mundo inteiro está no poder do maligno. Quem governa a terra é o maligno, tá? Will, eu vou explicar esse texto. Você não precisa ficar escrevendo ele 200 vezes aí embaixo. Pode ficar tranquilo. Eu vou explicar o que significa o novo céus, a nova terra, que os céus e a terra que agora existem estão reservadas para o fogo. Pode ficar tranquilo. Não precisa ficar repetindo o texto aí. Fica tranquilo, tá? Tá bom? Não, pode ficar aí, Will. É que você ficar colocando 10 vezes o mesmo texto aí, não vai adiantar. Eu vou explicar, fica tranquilo. Tá nervoso? Por quê? Fica calmo, respira. Eu tenho um roteiro para seguir aqui para explicar para as pessoas, tá? Gente, olha que interessante. Aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim, ó. Mas durante o reinado desses reis, é uma profecia, isso aqui não se cumpriu ainda, tá? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Então, o que diz aqui em Daniel 2,44? Que Deus vai destruir os reinos humanos e somente o reino dele reinará. O reino dele reinará para sempre. A terra. Por que é a terra? Porque se você ler Daniel 2, você vai perceber que aqui estava mencionando vários reinos, tá? É uma profecia, era uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha visto, que a cabeça era de ouro, o peito de prata, a barriga de cobre, até mais, né? Cada pedaço da estátua representava um governo. E aí, o que acontece? Jeová, ele profetizou por meio dessa profecia, né, por meio desse sonho de Nabucodonosor, que esses reinos seriam destruídos, não por mãos humanas, tá? Ó, como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, aqui mostra que Deus destruirá os governos humanos e ele reinará a terra. Olha que interessante. Ele vai reinar a terra. A terra não será destruída, tá? E quem vai ser, gente, o rei desse reino? Quem que vai ser o rei desse reino, gente? Vocês que estão acompanhando a live, vocês sabem quem que Deus designou como rei? Exatamente, Jesus Cristo. Ó, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6, fala assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, olha que interessante, Jesus Cristo, ele será o nosso rei. Olha o que fala no versículo 7, ó, o seu domínio aumentará, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Aqui o Senhor aqui está em maiúsculo, né? Que nem eu já mostrei para vocês, ó. Pegar a Bíblia com Strong aqui, ó. Ó, o zelo do, ó, Jeová, tá vendo? Aqui deveria estar o tetragrama e não o Adonai. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Então aqui mostra que Jeová colocou o seu filho Jesus para reinar futuramente a terra, tá? O reino dele já começou no céu e futuramente ele governará a terra, tá? Isso que a Bíblia diz. Mas aí entra a questão, né? A Bíblia não ensina que a terra vai ser destruída em fogo? Não, gente, não ensina, tá?
Essa ideia, ela surgiu por causa de um entendimento errado de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler 2 Pedro 3,7. Eu não sei se o Will tá aí ainda, né? Ele ficou escrevendo esse texto 300 vezes aí. Espero que ele esteja aí agora que eu vou explicar esse texto aqui para vocês, tá? Olha só, aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala assim, ó. Ora, os céus que agora existem e a terra... Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então eu vou ler numa Bíblia um pouco mais simples aqui, para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, a Almeida século 21. Fala assim, ó, mas pela mesma palavra, os céus e a terra que agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O próprio texto aqui, gente, ele auto se explica, tá? Que aqui fala que é a destruição dos homens ímpios, dos maus. Mas por que fala que os céus e a terra estão sendo guardados para o fogo, tá? Vamos entender esse texto, gente? Entenda o seguinte, ó. Na Bíblia, as palavras céus, terra e fogo podem ter mais de um significado, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ó, vamos ler Gênesis, capítulo 11, versículo 1. Gênesis 11, 1. Fala assim, ó. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Quero perguntar uma coisa para vocês, pessoal. A terra fala? E aí, pessoal? A terra fala? Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando a live aqui, se vocês estão entendendo, né? Não, né, Jéssica? Não fala. Mas por que aqui fala a terra toda tinha uma só língua e um só idioma? Exatamente, Edson. Então, aqui, o que... Exato, Raquel. Exato. A terra aqui representa a humanidade, tá? Humanidade. A terra toda aqui se refere à humanidade, não o planeta. Entendeu? Então, o que acontece, gente? Quando fala os céus e a terra lá naquele texto, céus representa governo e terra a humanidade, tá? E eu vou mostrar isso para vocês, não é interpretação das testemunhas de Jeová, não. Vocês vão entender aqui, tá? Oi, Eliana, tudo bem? Vamos voltar lá, gente, em 2 Pedro, que eu quero ler para vocês o versículo agora, 5 e 6. Preste atenção que vocês vão entender, tá? O próprio 2 Pedro já explica, gente, o que significa os céus e a terra, tá? Ó, vamos ler aqui, ó, 2 Pedro, eu tô lendo na Almeida século 21, tá? Ó, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, ó, preste atenção, existiram os céus e a terra. Ó, eu vou ler de novo, preste atenção, tá? Ó, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. De acordo com o apóstolo Pedro, os céus e a terra que existiram no passado deixaram de existir quando eles foram destruídos pelo dilúvio, gente? Vocês entenderam a pergunta, pessoal? Ó, eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, vai ficar até mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, fala assim, ó. Isso, Tânia, ó.
pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora d'água e no meio da água pela palavra de Deus. E por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água. Então eu pergunto para vocês, os céus e a terra de antigamente foram destruídos? Obviamente que não, né? O que foi destruído, gente? As pessoas ímpias, as pessoas más. E aí ele fala, ó, mas pela mesma palavra, os céus, que representam governos, e a terra, que representa a humanidade, que agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. O próprio texto, gente, se autoexplica, meu Deus, ó. Aqui tá falando que é a destruição dos homens ímpios. Então, os céus representam governos, tá? E a terra, a humanidade, tá? E elas serão destruídas quando Jeová, por meio de seu Filho Jesus Cristo, governar a terra, tá? Então, entenda o seguinte, Jeová destruiu os céus, ou seja, as pessoas que governavam aquela sociedade. Assim, as pessoas violentas foram destruídas, mas o nosso planeta não. Noé e sua família sobreviveram àquela destruição e povoaram a terra depois do dilúvio. Onde está escrito isso? Gênesis capítulo 8, do 15 ao 18. Ó. Gênesis 8, do 15 ao 18. Ó. Então Deus falou a Noé, sai da arca juntamente com a tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante, que se arrasta, tal. Sobre a terra, então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres seus filhos. Então, gente, entenda uma coisa. Aqui mostra o quê? Que a terra, se você ler 2 Pedro, capítulo 2, você vai ver que o apóstolo Pedro, capítulo 3, perdão, ele faz uma comparação dos dias de Noé, ele faz uma comparação com o que aconteceu nos dias de Noé com o que acontecerá no futuro. Então, nos dias de Noé, a água inundou o mundo e destruiu as pessoas ímpias, e no futuro Deus vai usar fogo, né? Reservados para o fogo, que representa a destruição também, né? Para a destruição dos homens ímpios. Então, esse texto que fala haverá novos céus e uma nova terra, não representa que a terra vai ser destruída, tá? Então, assim como as águas do dilúvio, o fogo de 2 Pedro 3,7 significa a destruição das pessoas más, não do planeta Terra. Deus promete novos céus e uma nova terra, e neles morará a justiça. Aqui tá escrito aqui no versículo 13, Nós, porém, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Tá vendo? A nova terra se refere a pessoas que viverão nessa época. Elas estarão debaixo de novos céus, ou seja, de um novo governo. Esse governo é o reino de Deus que vai fazer com que a terra se torne um paraíso pacífico, tá? Então vamos ler aqui, Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 4, Preste atenção. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Esse texto, gente, o que significa? Novo céu, um novo governo, tá? Então não será mais o governo de Satanás que governará a terra, os governos humanos, tá? A nova terra, uma nova humanidade justa, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram. E o mar, a palavra mar, gente, ela representa turbulência, tá? Até aqui em Apocalipse mesmo, quando você lê esse texto, tem vários textos que mostram que a palavra mar, ela representa a agitação, né? Por exemplo,
Isaías capítulo 57, versículo 20, ó, deixa eu mostrar para vocês. Isaías 57, 20, fala assim, ó. Mas os ímpios são pessoas más, tá? Os ímpios são como o mar agitado, incapaz de se acalmar, e suas águas lançam lama de lodo e lodo. Então, pode perceber que a Bíblia, ela compara o mar com o mar agitado com os ímpios, tá? Então, quando fala o mar já não existirá, fala que os ímpios não existirão mais. E não é só esse texto não, tá? Tem mais textos que mostram isso, tá? Vários textos mostram que quando fala de mar, representa realmente a questão do... Como é que fala? Da questão de turbulência, de pessoas ímpias, tá? Olha só que interessante. Aqui em Apocalipse, né? Capítulo 13. Ó, Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, fala assim, ó. Ele ficou parado na areia do mar. Então viu uma fera subir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres havia 10 diademas, mas nas suas cabeças havia nomes blasfemos. A fera que vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como os de um urso, e sua boca era como a boca de um leão. Do dragão, a fera recebeu o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, do mar, da multidão, né, dos maus, dos ímpios, saem a fera, tá? Então, a grande questão aqui, gente, é que lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, quando fala novo céu e uma nova terra, representa um novo governo, uma nova humanidade, sem violência, sem pessoas más. No versículo 2 fala, vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém representa a noiva de Cristo, tá? Quem que é essa noiva de Cristo? Os 144 mil. Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Hoje, vou deixar para uma outra live. Mas fala aqui, ó, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para seu noivo. Então, a nova Jerusalém são os 144 mil que reinarão com o seu noivo. Quem que é o noivo? Jesus Cristo, tá? E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, olha o que a voz do trono dizia, gente. Olha que interessante, ó. O tabernáculo ou a tenda de Deus está entre os homens. Gente, analisa comigo. Se o ser humano, um exemplo, tá? Se a terra fosse destruída, não haveria mais homens. Por quê? Porque homens, seres humanos, são feitos de carne e sangue, tá? E carne e sangue não herdam o reino dos céus. Aonde diz isso, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Ó, carne e sangue não herda o reino dos céus. Aonde diz isso? 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios, ó, 15, versículo 50. Fala assim, ó. Mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Tá vendo? Não existe a frase corpos glorificados na Bíblia, viu, motivando? Esta afirmação sua não existe na Bíblia, tá? Não existe a palavra corpo glorificado. Existe um corpo que é o celeste e existe o corpo carnal. Não existe esse negócio de corpo glorificado. Não tem um texto na Bíblia inteira que fala corpo glorificado, tá? Pode procurar aí que você não vai achar. Isso aí é invenção, tá bom? Então vamos voltar lá. Olha só. Então quando a gente lê Apocalipse capítulo 21, 2, então mostra... Aqui, ó, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como noiva preparada para seu noivo. E ouvi uma voz, uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Quando diz isso, não quer dizer que Deus estará aqui na terra, tá? Gente, vocês lembram quando Moisés, ele fez o tabernáculo lá, quando ele saiu lá do Egito, né? Depois do Egito, ele abriu o mar, né? Por meio do poder de Deus, ele abriu o mar, eles passaram.
E aí Deus mandou ele criar uma tenda, um tabernáculo no deserto. Vocês lembram disso, gente? Alguém lembra dessa passagem ou não? E aí, pessoal? Alguém lembra? Você lembra, Luiz? E aí, olha que interessante. Esse tabernáculo que Moisés criou, o que acontecia nesse tabernáculo, gente? Quando Deus abençoava o tabernáculo, acontecia o quê? Ficava uma nuvem em cima do tabernáculo, representando que Deus estava com eles, tá? Vocês lembram disso, pessoal? Ficava uma nuvem em cima do tabernáculo, e à noite ficava uma chama em cima do tabernáculo. Exato, José, exatamente. Então, quando diz que a tenda de Deus, ou o tabernáculo de Deus está entre os homens, representa o quê? Representa que Deus estará abençoando a humanidade. Não significa que Deus estará na terra. Não tem como Deus estar na terra. Deus, ele é além da terra. Ele é um ser magnífico. A Bíblia fala que Deus faz a terra como calço para seus pés. Não tem como Deus descer na terra. Então, quando fala que a tenda de Deus estará com a humanidade, representa o que Deus fez lá no passado, com Moisés. A bênção de Deus perante o povo de Israel e agora, futuramente, né? Perante Deus. E quando Deus estiver conosco, nesse sentido, tá? Então, Henrique, o tabernáculo representa a bênção de Deus. Quem governará a terra é Jesus com a Nova Jerusalém, que é os 144.000. Quando isso acontecer, gente, olha que interessante, ó, fala assim, ó, ele lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Aonde há morte, gente? Na terra ou no céu? Na terra, né? Então não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram, O que estava sentado no trono disse, eu faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Pessoal, sabe o que é interessante? Lembra que eu perguntei a religião de vocês? Vocês sabem que eu sou testemunha de Jeová, né? Então, tudo que eu tô passando aqui é o que nós, testemunhas de Jeová, entendemos, tá? Mas, olha que interessante. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia de estudo, palavra-chave, hebraico e grego. E essa Bíblia aqui, ela é da CPAD. Quem que sabe o que significa CPAD, gente? Alguém sabe o que significa CPAD? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa Bíblia aqui, ó, é uma Bíblia da Casa Publicadora. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Peraí. Deixa eu virar o celular aqui melhor. Exatamente, Vinícius. Ó, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá? É interessante que duas coisas. Primeiro que a Assembleia de Deus usa o nome de Jeová, ó. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, né? Tá em Isaías 54. A Bíblia, os assembleianos, eles usam o nome de Jeová, pelo menos na Bíblia, né? Não sei se ao vivo lá eles usam, mas não é esse o ponto. Olha que interessante. Jean, você pode pedir um estudo bíblico para qualquer testemunho de Jeová, é de graça, tá? A gente não cobra pelos ensinamentos bíblicos. Por que eu tô com a Bíblia da Assembleia de Deus aqui, gente? Ó, olha só, presta atenção o que a Bíblia da Assembleia de Deus diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, tá? Ó, preste atenção. Ó, eu vou até abrir a Bíblia de novo para vocês verem que eu não troquei de Bíblia, hein? Ó, é a mesma Bíblia, ó. Ó, Bíblia... Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Bíblia, Assembleia de Deus. Palavra-chave, ó. Eu vou abrir aqui. Ó, é a mesma Bíblia, tá? Bíblia, palavra-chave, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, ó. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, fala sobre o reinado milenar de Cristo de 1000 anos. Eu não vou ler aqui, tá? Só quero ler a nota de rodapé da Bíblia da Assembleia de Deus. Fala assim, ó. Neste capítulo... Jesus Cristo retorna para estabelecer o seu reinado milenar de 1000 anos na... O que está escrito aí, gente? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Aonde que ele vai voltar para estabelecer seu reinado milenar?
De acordo com a Bíblia da Assembleia de Deus? Exato, Luiz. Olha aí, ó, na terra. Tá aqui, ó, na terra. É Bíblia das Testemunhas de Jeová, gente? Não é, né? Ó, há várias referências proféticas que descrevem uma ocasião particular em que Cristo estabelecerá um reino na terra. Olha aqui, ó, Bíblia da Assembleia de Deus, tá? E aí, olha o texto que ela cita, que eu até marquei. Cita vários textos, né? Mas aqui, ó, Daniel 2,44. Lembra que você que está na live aqui, está acompanhando a live desde o princípio, viu que eu já li esse texto, mostrando que Deus vai estabelecer um reino, né? Ele vai destruir os reinos humanos e somente ele permanecerá para sempre. Então, o reino de Jesus vai ser na terra, de acordo com as Testemunhas de Jeová e de acordo com a Bíblia aqui, tá? Outro ponto interessante, na Bíblia da Assembleia de Deus, a Bíblia a palavra-chave, olha aqui, ó. Aqui em Apocalipse capítulo 21, que fala aqui, ó, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o que a Bíblia pentecostal, Bíblia da Assembleia de Deus, explica o que representa esse entendimento aqui de novo céu e nova terra, ó. Será que Deus vai destruir a terra, gente? Vamos ver o que a Bíblia da Assembleia de Deus explica? Fala o seguinte, ó. Nesses 2 últimos capítulos são descritos detalhadamente o novo céu e a nova terra. A palavra novo é uma tradução do grego kainon, tá? Kainos. A referência do Strong 2537, que significa qualitativamente novo. O novo céu e a nova terra não são duplicatas do céu e da terra que agora existem. Eu vou ler de novo, ó. O novo céu e a nova terra não são duplicatas do céu e da terra que agora existem. Alguns sugeriram que o novo céu e a nova terra serão como este céu e esta terra eram quando foram criados. Quando o céu e a terra foram criados, como que era? Adão era perfeito, Eva era perfeita, quem governava a terra era Jeová, entendeu? Era assim que era criado. Então, o que a Bíblia da Assembleia de Deus fala é o que as Testemunhas de Jeová acreditam. Só que eu não entendo, porque eles não pregam isso na religião deles, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos assembleianos, tá? Eu tenho um carinho enorme pelas pessoas, né? Mas assim, gente, aqui na Bíblia da Assembleia de Deus, prega exatamente o que as Testemunhas de Jeová falam. Que o paraíso vai ser na terra, que Jesus vai reinar sobre a terra, entendeu? Tá aqui, ó, tá? E a terra se transformará num paraíso, tá? É o que diz a Bíblia, não sou eu que diz isso, é a Bíblia que está dizendo isso. A terra será um paraíso, a terra vai voltar a ser o que ela deveria ter sido. E isso acontecerá quando Jesus governar a terra, aquele reino que você pede na oração do Pai Nosso, tá? Olha que interessante. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino, tá? Então ele não está falando, nos leve aí para o seu reino. Ele está falando, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, Jesus ensinou você pedir na oração do Pai Nosso que a vontade de Deus seja feita na terra. Não que a terra seja destruída. Jesus falou na Bíblia, tá? Jesus falou na Bíblia que os mansos herdarão a terra. Olha só que interessante, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eu já li, vou ler de novo. Mateus 5,5 fala aqui, ó. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Quando Jesus falou isso aqui, gente, ele estava citando Salmos.
Ó, quando ele falou isso aqui, Jesus estava citando Salmos 37, 9. Ó, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois dentro de um pouco tempo e o ímpio não mais existirás. Olhará para onde ele mora, mas ele não estará ali. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Compara os textos, gente, ó. Compara Salmos 37:11 com Mateus 5:5, ó. Vou ler de novo. Salmos 37:11, ó, preste atenção. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Aí você vai lá e lê o que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Tá aí, gente. Tá muito claro, tá? Jesus Cristo deixou claro que o reino de Deus fará com que a terra no futuro se transforme num paraíso. Tá? A nossa terra, ela será restaurada. Eu vou fazer uma ilustração para vocês aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Meus amigos, preste bem atenção. Quando Deus criou os céus e a terra, no final de tudo que ele criou, o que ele falou? Vocês lembram o que ele falou? E tudo que Deus fez era... Quem que lembra? Alguém lembra aí, pessoal? Hein, pessoal? O que Deus ele falou? Vocês lembram ou não? Exatamente, Maicon. E tudo que Deus fez era bom. Então, tudo que Deus fez, tudo que Jeová fez, era bom. Agora, Deus vai destruir o que ele fez de bom? Obviamente que não, né? O que Deus ele vai destruir, gente? A Bíblia diz que Deus vai destruir as obras de Satanás, tá? Quer ver esse texto? Ó, olha só. A terra é obra do diabo, gente? Hein? A terra, o planeta Terra é obra do diabo ou é obra de Deus? Vocês já fizeram essa pergunta, já? Ó, olha só, fala assim, ó. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ó, é muito claro, tá? De Jesus Cristo, quando ele se manifestou em carne, ele veio, morreu por nós para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? A maldade, o sofrimento, a mentira, o pecado. Não tem nada a ver com o planeta. O planeta não tem culpa, tá? As milhões de espécies de animais não têm culpa do erro do ser humano. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês tivessem muito dinheiro mesmo, tá? Fosse um homem muito rico mesmo. E aí, vocês construíssem uma casa linda. Vamos pegar uma casa aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar uma casa linda aqui, ó. Casa, ó, deixa eu escrever aqui, uma casa linda, tá? Casa linda. Ó, imagina que vocês construíssem uma casa linda. Então, pegar uma casa linda aqui, peraí. Ó, pegar uma casa bem bonita, uma mansão. Não vou nem pegar a casa, vou pegar a mansão, tá? Imagina que vocês construíssem uma mansão linda, maravilhosa. Só que ao invés de você morar nessa casa, nessa mansão, você pega essa mansão e você coloca alguém para morar nessa mansão. Você coloca uma pessoa que você ama muito. Ó, imagina que você faz uma casa tipo essa aqui, ó, tá? Olha só, você não tá de moderador, Aline? Eu achei que você tava. Deixa eu ver, peraí. Você já tá de moderador, Aline. Você já tá, já. Então, gente, olha só. Imagina que você constrói essa casa aqui, ó. Essa casa linda. E aí, você pega e você coloca uma pessoa que você ama para morar aqui nessa casa. Um casal que você ama para morar aqui dentro dessa casa. Só que você fala para esse casal, fala assim, ó, seguinte,
você pode morar aqui, só que você tem que respeitar as minhas orientações. Então, cuida bem da casa, não destrói a casa, não traga pessoas para dentro da casa que sejam pessoas ruins, pessoas maldosas, tá? Respeite as regras, ok? Aí a pessoa toda feliz, né, ganhou uma casa de graça linda dessa aqui, ele aceita todas as suas condições. Só que depois de um tempo, essa pessoa, ela começa a desobedecer o que você falou. Ela começa a trazer pessoas ruins para casa, pessoas que falam palavrão, pessoas que fazem coisas imorais, tá? E aí, meu amigo, ele começa também a destruir a casa. Começa a pintar a parede, a tirar o reboco. Seja sincero, gente, o que você faria? Você arrancaria essa pessoa de dentro da casa, expulsaria ela e restauraria a casa para uma pessoa boa morar aqui dentro? Ou você viria com um guindaste e destruiria a casa com a pessoa dentro? Vamos ser sinceros, gente. Com todo o coração, meus amigos. De todo o coração. O que seria lógico você fazer? Reformaria, tá? Reformaria, muito bem. Isso mesmo. E aí, pessoal, você poderia me responder? Pode ser sincero. Pode ser sincero, gente. Tá? E aí, galerinha, o que você faria? Exato, vídeo de Chaves. Exataria, expulsaria porque não cuidou e reformaria. Gente, Deus não vai destruir um planeta lindo, com milhares de espécies, com milhares de animaizinhos, cada um do seu tipo. Sabe? Meu Deus do céu, gente. Não tem sentido nenhum Deus fazer isso por causa do erro de uma pessoa. Não tem sentido. Se tivesse sentido, por que Deus fala isso aqui, ó? Eu vou ler de novo esse texto, tá? Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Eu vou ler até na Bíblia Almeida aqui, tá? Apocalipse 11, 18. Apocalipse 11, 18. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de darem recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Gente, por que Deus está preocupado em destruir quem destrói a terra, se ele vai destruir a terra no futuro? Teve um rapaz aqui na live, eu acho que ele é pastor, não sei, deixa eu ver o nome dele aqui, eu vou até falar o nome dele. O Dione. O Dione falou que a lógica de Deus não é a lógica humana, né? Dione, me desculpa, mas olha, isso é uma falácia tão horrível para tentar, vamos dizer assim, justificar o que vocês pensam. E não tem sentido nenhum isso que você está falando, tá? Porque a própria Bíblia, quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 1, eu vou mostrar esse texto para vocês em grego. Deixa eu mostrar aqui, olha o que diz Romanos 12, 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é esse sacrifício? Que é o vosso culto racional. Olha só, quando nós lemos aqui a palavra racional, é a palavra logikos, no grego. Essa palavra logikos, ela representa lógica, razão, tá? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler com o nosso culto, com a nossa faculdade de raciocínio. Não tem nada de mistério, nós não entendemos os planos de Deus. Isso é papo de pastor que quer enganar você, gente. A Bíblia tem lógica, tá?
A Bíblia, ela é lógica. Qual que é a lógica da Bíblia? Deus criou o ser humano. Aí, como você não sabe nada, Johnny, desculpa. A Bíblia foi escrita em hebraico de Gênesis a Malaquias. De Mateus a Apocalipse, ela foi escrita em grego. Tá vendo como que você não sabe, meu amado? Me perdoe. Você tá querendo falar coisa que você não sabe. Me desculpa. Entendeu? Por favor, Aline. Por favor, tá? A verdade, gente, ela é lógica, tá? Quando a Bíblia diz, Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, vocês vão entender o que desse texto, meu Deus? Quando Jesus fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vocês vão entender o que desse texto, meus amigos? Jesus está falando para que a vontade de Deus seja feita na terra. Ele não está falando que a terra vai ser destruída. Ele está falando para que Deus governe a terra. E vocês querendo que a terra seja destruída. Por favor, sabe? Vamos entender. Gente, exato, muito bem, obrigado, Teixeira. Vou ler esse texto. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, ó. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro. Jesus tomou o livro da mão de Deus, tá? E de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Quem foi morto? Jesus. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino, governo e sacerdotes, e reinarão sobre o que, gente? Reinarão sobre o que, gente? Qual que é a palavrinha que está escrita aqui, ó? Reinarão sobre o que? Jesus vai reinar sobre a terra. Entendeu? A Bíblia inteira deixa claro que Jesus reinará sobre a terra. Então, assim, vamos entender, vamos ler a Bíblia, pessoal. Peça para Deus, quando você orar, né? Quando você fazer oração, ora para Deus, fala assim, Deus, por favor, né? Por favor, me ajuda a entender a Bíblia, tá? Me ajuda a entender a Bíblia, tá certo? Quando você começar a entender... Isso, Davi, o pai do versículo é o capítulo, tá? O capítulo é o capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo... pode ler o capítulo 5 inteiro aí, tá? Pode ler o capítulo 5 inteiro, que aqui mostra a promessa de Deus, tá? O que é essa promessa de Deus aqui? Que Jesus, quando ele venceu, quando ele morreu por nós, ele venceu, né? Então, aqui, ó, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, os seus 7 selos. E por causa disso, Deus, ele constituiu um reino. É esse reino que fala em Daniel, capítulo 7, versículo 11, é isso? Deixa eu ver aqui, 12. Versículo 13 e 14, ó. Daniel 7, 13 e 14, fala assim, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem. Esse filho do homem é Jesus, né? E dirigiu-se ao ancião de dias, ou o antigo de dias. Esse aqui é Jeová. E o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus governará a terra. No céu não tem povos, línguas de nações de homens. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro, né, nessa live, que a terra, gente, esse lugar, André, que Jesus vai preparar é para os que reinarão com ele. São 144 mil, tá? São 144 mil. Eu não vou falar sobre isso hoje, senão vai ficar muito complexo o assunto, e eu quero uma live um pouco menor, porque eu vou postar essa live como é que fala? No YouTube, tá bom?
Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala assim: visto que você guardou a palavra a respeito da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que virá sobre toda a terra habitada para pôr à prova os que moram na terra. Não tem nada de falando de destruição aqui. É provação, tá? Provação dos que estão na terra. Não tem nada disso. Aí ele ainda fala, ó, quando você continua, ó, venho depressa, persista em se apegar ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Aqui está falando dos 144 mil. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha que lindo. Jesus tem um Deus no céu, hein? Ó, tá aqui, ó. A ele, de modo algum, sairá dali. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Quem que é o Deus de Jesus, hein? E o nome da cidade do meu Deus. De novo. Ó, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E o meu próprio novo nome. Tá? Então aqui é exatamente Jeová. Jeová é o Deus de Jesus Cristo. Então é muito claro, pessoal. Jesus Cristo será o rei da terra habitada no futuro, tá? Onde não vai mais haver morte, dor, sofrimento. E os que estão mortos serão ressuscitados. Onde está escrito isso? João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Fala assim, ó. Não fiquem admirados com isso, ó, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, a voz de Jesus, e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Tá? Bom, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, um grande abraço e até um próximo vídeo.